Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre fibrilação atrial. Lembrando que esse é um assunto mais complicado, então provavelmente eu vou travar um pouquinho, mas espero que vocês relevem. Eu também estou um pouco cansada, então talvez eu também dê umas bugadas no meio do caminho. Releva. Eu vou fazer essa videoaula sobre fibrilação atrial e na próxima eu faço sobre bradiarritmia, porque eu preciso destrinchar, né, melhor cada um deles para ficar melhor. Então, a gente começa falando sobre fibrilação atrial, que é a arritmia sustentada mais comum, né? Lembrando que ela é uma taquiarritmia, significa que ela é uma arritmia caracterizada por um aumento da frequência cardíaca. A gente lembra que o comum ali, o basal, né, das pessoas, deve ser considerado entre 60 e 100 batimentos por minuto. Aqui a gente tem uma taxa de 350 a 600. Então, o coração dessa pessoa está realmente sofrendo, tá? E como que ela é caracterizada, né? Como que a gente diagnostica? A gente tem que olhar para o eletrocardiograma e perceber, né, uma mini diferença, né, entre a relação aqui do sinusal e uma fibrilação atrial. Bom, para a gente lembrar, né, o convencional, a gente lembra que o eletrocardiograma ele tem algumas ondas que representam, né, a atividade elétrica do coração. Então, a gente tem a contração atrial, no qual, né, começa lá no nó sinoatrial, aí ele vai, faz a despolarização e bate. Aí a gente tem, né, a contração do átrio com o enchimento do ventrículo, e aí depois o ventrículo, na verdade o átrio, né, ele despolariza, ou seja, ele relaxa, e essa onda, né, de relaxamento, ela cai aqui no meio da contração ventricular. Então, esse complexo QRS representa a despolarização do ventrículo, e depois a gente tem aqui a repolarização do ventrículo, e a gente tem, né, essa onda T no final. Beleza, esse aqui é o sinusal, né? O que tem de diferente na fibrilação atrial? Na fibrilação, a gente vai estudar o mecanismo fisiopatológico, a gente vê que o átrio, ele não contrai direito. Ele, em vez de ele contrair, né, ele ficar contraindo e fazer o batimento atrial, ele só fibrila, ou seja, ele só treme. E aí, consequentemente, a gente não tem esse aspecto, né, característico dessa onda P que começa o eletrocardiograma, porque esses batimentos, né, aumentados são devido ao átrio contraindo o tempo todo. Então, a gente não vai ter essa onda bonitinha P aqui. A gente vai ter essas ondas F, que representam nessas contrações atriais irregulares, e F vem de fibrilação mesmo, sabe? Então, aí vocês vão ver que eles ficam assim, todas essas ondinhas aqui, menorzinhas e irregulares. Isso representa, né, a contração, entre aspas, a vibração, né, das paredes atriais, porque ele não tá conseguindo contrair bonitinho, ele só tá fibrilando mesmo. E a gente tem, né, a presença dos intervalos RR completamente irregulares, porque quando Ai, calma, vamos devagar. Porque quando o átrio tá contraindo desse jeito muito esquisito, o ventrículo ele vai demorar às vezes um pouco mais para encher e um pouco menos para encher. Então a gente lembra que a gente precisa ter o estiramento do ventrículo para poder contrair da maneira correta. Então muitas vezes ele espera encher mais um pouco, né, de acordo com o que o átrio consegue ejetar para ele poder contrair. Por isso que a gente também vai ter uma irregularidade dos batimentos, né, do ventrículo. Então, a gente tem, né, esse espaçamento, muitas vezes, desses picos do complexo QRS. Então, intervalos RR mais, né, às vezes aumentados ou diminuídos, então uma irregularidade desse padrão. Aqui a gente consegue ver que eles são bem padrãozinho, né? Aí que beleza. Vamos agora para os fatores de risco, né? O que favorece uma pessoa a desenvolver fibrilação atrial? A idade, então, pacientes acima de 80 anos, eles já são considerados de alto risco. Depois a gente vai ver, né, como que a gente faz o tratamento, a gente vê o Shadisvá, que... Eita, o gato louco! Shadisvá, que ele fala que a partir dos 75 anos a pessoa ela já tem 2 pontos, né, para ter que fazer a anticoagulação, porque é um fator de risco mesmo essa questão da idade. Hipertensão arterial sistêmica, porque ela mexe, né, com os vasos como um todo. A gente vai ver que a questão do átrio doente também favorece isso. Valvulopatias, distúrbios de tireoide, diabetes mellitus,
insuficiência cardíaca e apneia do sono por hiperestimulação adrenérgica. Então, tudo que mexe, né, com a relação do vaso, do coração, com a saúde desses dois, ele consequentemente vai facilitar, né, o desenvolvimento de uma fibrilação atrial. E agora a gente vai ver sobre a fisiopatologia do rolê. Então, como que acontece nesse processo de fibrilação atrial? A gente está tendo esses estímulos nervosos surgindo de outras regiões que não sejam o nó sinoatrial, porque a gente lembra que o nó sinoatrial, ele manda, né, informação para o átrio contrai primeiro, consequentemente leva essa informação para o nó atrioventricular e espalha para os ventrículos. Nesse caso, os outros estímulos eles estão sendo desenvolvidos em outros lugares que não necessariamente são o coração, como aqui a gente pode ver, né, focos ectópicos, principalmente nas veias pulmonares do átrio esquerdo. Então a gente tem nesses focos surgindo em outras regiões. A gente lembra que o nó sinoatrial, ele está principalmente relacionado com o átrio direito, né? Então a gente tem esse processo patológico surgindo, por exemplo, do átrio esquerdo. Então, isso forma, né, uma dificuldade ali do átrio de bater da maneira que deveria. Consequentemente, ele fica, né, esse nó sinoatrial, ele fica desregulado. E aí, né, pacientes com insuficiência cardíaca, valvulopatia, possuem maior predisposição. Isso se deve à dilatação e fibrose do átrio esquerdo, então a gente tem um estiramento excessivo e, consequentemente, a gente pode ter lesões ali, né, e surgir esses focos ectópicos. Em geral é isso. A gente tem esse remodelamento elétrico, porque o coração ele tenta se proteger dessa frequência atrial, né, esquisita, só que esse mecanismo que ele utiliza, ele acaba piorando a situação, porque aí a gente tem uma repolarização mais rápida, porque a gente tem um aumento das correntes de potássio, porque o coração ele para de abrir os canais de cálcio, consequentemente a gente tem um negócio fodido. O átrio ele também sofre alterações, né, porque ele tá contraindo mais. A gente lembra que o coração ele é um músculo, né? Então, se ele trabalha demais, ele faz hipertrofia, ele faz fibrose, ele tem uma inflamação, né, generalizada, então isso facilita esses circuitos de reentrada, que é esse processo, né, de batimento esquisito que acontece. E, em geral, é isso. Fatores contribuintes: hipertensão, obesidade, valvulopatias, já falei. E aí a gente tem a classificação clínica, né, da fibrilação atrial. Por que a gente precisa saber disso? Porque é importante em si. E eu esqueci de colocar uma coisa aqui que é importantíssima, mas depois a gente vê no slide da professora, eu lembrei agora, vendo isso aqui. Mas vamos falar da classificação clínica, né? A gente tem a paroxística, que termina espontaneamente ou com intervenção em até 7 dias. Então, a paroxística tem esse prazo, né, de 7 dias como máximo. Persistente vai dos 7 dias até 1 ano. Esse persistente de longa duração, ele vai para mais que 1 ano, e o permanente é o paciente, né, que tem isso, sim, pro resto da vida, literalmente, porque não serão feitas novas tentativas de controle do ritmo, já foi feito algum tipo de intervenção e não funcionou, já foi feito tudo, né, que podia ser feito, não adiantou, então ele fica com essa lesão, né, permanente, essa patologia permanente. Estratificação do paciente, a gente usa a regra dos 4 S's, que é stroke, symptoms, não sei falar. Então, stroke significa o risco, né, de AVC, sintomas, carga da fibrilação atrial e o substrato estrutural. A gente vai explicar cada um deles. O risco para AVC, ele avalia o risco tromboembólico. Por quê? A gente está tendo essa fibrilação atrial. Então, existem algumas partes do átrio que está contraindo e algumas partes que não está contraindo. E essa parte, às vezes, ela só está tremendo. E o que isso facilita? Facilita com que sangue fique dentro do átrio, fique dentro das aurículas, né, que são regiões ali vizinhas dos átrios, estagna sangue naquela região e faz um trombo. E aí a gente utiliza esse chá-de-Svar para a gente identificar quem precisa de anticoagulação ou não. Porque a gente vai ver, com base, né, nos tratamentos, que a gente tem algumas
alguns jeitos de tratar a fibrilação atrial, e uma delas é por meio da gente pensar se esse paciente ele precisa, né, de anticoagulação ou não. A gente vai ver com base no CHADS-VA. Bom, CHADS é um mnemônico, né, CHADS-VA. Então, C vem de insuficiência cardíaca, H de hipertensão, A de age, que é a idade maior ou igual a 75 anos, diabetes, stroke, né, que é o risco para AVC, V vem de valvulopatia, infarto agudo do miocárdio prévio, doença arterial periférica e placas na aorta, e A de idade entre 65 e 74 anos. Mas, Giovana, a gente tem A de 2 vezes? Sim, porque dependendo da idade que a pessoa tem, ela ganha uma pontuação diferente. Se ela tem acima de 75 anos, ela ganha essa pontuação de 2 pontos. Se ela tem entre 65 e 74, ela ganha 1 ponto só. Todos eles valem 1 ponto, exceto o age, né, acima de 75, que a pessoa tem 2 pontos, e a chance, né, na verdade, a pessoa já ter algum tipo de AVC ou AIT anteriormente. E o valor do score, a gente vai tomar a decisão, né? O score 0, a tendência é a pessoa não coagular, porque essa pessoa não tem um risco alto, então a gente não precisa fazer o tratamento com anticoagulação. Por que a gente não faria isso? Porque se a gente usar uma anticoagulação desnecessária, a gente pode favorecer sangramentos nessa pessoa. Isso também não é bom, né? A gente tenta prevenir um negócio pior e acaba prejudicando ainda mais a saúde da pessoa. Então, a gente precisa colocar na balança se vale a pena anticoagular ou não. Porque, querendo ou não, mexer com a anticoagulação é um negócio mais complicado. No score 1, a gente considera individualmente a possibilidade de anticoagular, e no score maior que 2, a gente já, né, anticoagula. A gente já vai falar dos tratamentos depois, mas em geral é isso. Sintomas, então a gente vai avaliar, né, os sintomas da pessoa. Sintomas mais comuns, a gente tem palpitação, fadiga, dispneia e tontura. Tudo relacionado com esse processo de dificuldade de levar o sangue para o corpo. Por quê? Porque eu falei, né, naquele aumento lá do intervalo RR, que o ventrículo ele precisa de um estiramento, né, do músculo ideal para ele conseguir contrair. Muitas vezes ele não consegue chegar nessa quantidade de estiramento suficiente de maneira tão rápida. Então, ele acaba dificultando essa levada, né, de oxigênio para os tecidos, e a gente tem esses sintomas. Então, fadiga está relacionada, né, à falta de oxigênio nos músculos. Dispneia, né, a gente tenta solucionar essa falta de oxigênio de outra forma, então a gente tende a aumentar a frequência cardíaca pensando que pode ser isso que está prejudicando a oxigenação, mas na verdade não é. E a tontura, que está relacionada, né, à falta de oxigênio no cérebro. Então a gente consegue levar a palpitação, né, porque o negócio não está batendo, está fibrilando. Beleza. Carga da frequência da fibrilação atrial. Então, a gente vai se referir a quanto tempo o paciente fica. Então, a gente vai utilizar aquela classificação que eu já expliquei. Também inclui frequência dos episódios e duração dos episódios. Quanto maior a carga, maior remodelamento, mais difícil de reverter. E o substrato, a gente avalia o terreno do coração, né, onde a fibrilação atrial ela pode ocorrer. Então, a gente avalia alterações estruturais, então aumento do átrio esquerdo, fibrose, valvulopatias, se tem alguma doença associada, hipertensão, cardiopatia, insuficiência cardíaca e os fatores de risco. Substrato mais alterado, pior resposta ao tratamento, maior chance de recorrência. Então, a gente avalia o paciente dessa forma. O tratamento, ele é baseado em 3 pilares principais, no qual a gente vai fazer a anticoagulação para prevenir, né, um AVC, porque a gente lembra que o trombo, né, formado ali na região do coração, ele vai subir e vai ocluir uma artéria responsável por fazer a vascularização cerebral, consequentemente a gente tem um AVC. Controle da frequência cardíaca ou do ritmo, né, a gente vai tentar restabelecer o ritmo normal no coração. E modificações dos fatores de riscos e doenças associadas que podem existir para a gente tentar, né, dar uma auxiliada ali para que esses focos ectópicos eles possam parar de acontecer. Então vamos lá, a anticoagulação ele se baseia, né, no CHADS-VA, e aí a gente vai fazer, né, a anticoagulação oral direta. Esse daqui eles são os preferíveis. O cachorro começou a latir agora, tá ferrado. Mas esses anticoagulantes, que são os DOACs, né, eles são os favoritos, né, na maioria dos pacientes.
A gente vai utilizar principalmente o apixaban, rivaroxaban ou edoxaban. Só lembrar desse Chaban, né, que é anticoagulante oral direto. A varfarina, ela é boa, mas ela vai ser utilizada em casos específicos no qual esses DOACs eles não podem ser utilizados. Então, paciente que tem estenose mitral moderada a grave, ou valvulopatia cardíaca, tromboembolismo ou gravidez, eles não podem utilizar esses DOACs. Então, a gente usa varfarina. Controle da frequência cardíaca. Então, a gente vai tentar, né, restabelecer a frequência atrial normal e a frequência cardíaca normal. Então, a gente vai utilizar beta-bloqueadores principais, metoprolol, esmolol, atenolol. Lembrar, né, dos betas que jogam LOL. E é isso. A gente usa bloqueadores dos canais de cálcio, não de hidropiridínicos, então a gente vai usar principalmente o verapamil e o diltiazem. Aqui não tem macete. E o digoxina como terapia adjuvante quando a frequência ventricular permanece mal controlada. Em geral, a gente usa ou um beta-bloqueador ou um bloqueador do canal de cálcio, vê se funciona. Se não funcionar, a gente usa o digoxina. Tá? O objetivo é controlar os sintomas e alcançar uma frequência cardíaca de repouso menor que 100 ou 110 batimentos por minuto. Controle do ritmo. A gente vai... Aqui tem um negócio que eu queria ter colocado no meu resumo e eu não coloquei, mas eu vou colocar depois, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, que é como que a gente escolhe, né, as drogas antiarrítmicas, no qual a gente tenta, né, controlar, a gente tenta inibir, na verdade, essa contração exagerada. Aqui a gente tenta controlar o ritmo, aqui a gente tenta parar o ritmo maluco, tá? Então a gente tenta fazer isso. Cardioversão, eu também vou colocar uma parte sobre isso, que mostra os pacientes que a gente pode cardioverter ou não. Mas nos casos que a gente pode ou deve fazer isso, a gente tem que fazer, porque a gente estimula, né, com uma onda elétrica, o coração a voltar a bater do jeito normal, convencional, e a gente faz isso em alguns casos, como por exemplo, instabilidade, né, hemodinâmica, a gente tem que fazer uma cardioversão. E aí a gente tenta utilizar nessas drogas arrítmicas caso a gente não consiga cardioverter. Que a gente tem aqui a amiodarona, né, que é a mais eficaz, mas a gente deve evitar, né, o uso prolongado. E aí aqui a gente tem, né, os principais, os favoritos é a propafenona, soltalol e nofeditilida. Meu Deus, tô travada. A ablação por catéter é mais eficaz que a terapia antiarrítmica para manter o ritmo sinusal. É a terapia de primeira linha em pacientes com fibrilação atrial paroxística, sintomática. Lembrando que a paroxística é aquela que dura até 7 dias. E também é recomendada para pacientes, né, com fibrilação atrial e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A gente faz, né, a modificação de fatores de risco, estilos de vida, porque isso a gente tenta, né, auxiliar ali nos fatores de risco que o paciente pode ter, tipo uma hipertensão arterial, uma obesidade, um diabetes. Então a gente tenta melhorar, né, esses esquemas. Então, perda de peso, exercício moderado para tentar, né, auxiliar tanto no processo de hipertensão quanto diabetes e obesidade. Cessação do tabagismo para ajudar, né, no processo de hipertensão. Redução foi foda. Redução do consumo de álcool, controle da pressão arterial e o tratamento da apneia do sono, né? Pra gente parar de ativar tanto o sistema nervoso simpático e bagunçar nosso coraçãozinho. E aí, cadê o resumo que eu queria... O resumo não. A parte que eu queria pegar dos slides dela, aqui. Que é pra gente escolher, né, o tratamento que a gente vai utilizar pra fibrilação atrial. Cadê? Não sei cadê. Calma que eu tô chegando. Eu lembro dessa parte aqui. Vixe, não lembro nada não. Aqui. Qual é a medicação que a gente usa, né? Em cada caso. Então, a ausência de cardiopatia ou, né? Não sei o que é HV é. A gente usa propafenona ou sotalol.
Coronariopatia, a gente usa sotalol. Insuficiência cardíaca, a gente usa amiodarona. E paredes, né, maiores que 15 milímetros, a gente também usa amiodarona. Eu vou salvar isso aqui depois e vou colocar no meu resumo. Então é isso. 20 minutos e eu não falei nada com nada.